Olá pessoal, então essa é a nossa segunda aula virtual na nossa disciplina de Direito Tributário e Finanças Públicas da Unicinos. Nesta aula eu tinha já disponibilizado para vocês o material e fica melhor agora explicando depois de vocês já terem tido acesso aos principais pontos da aula. Então, no encontro de hoje a gente vai falar um pouco sobre planejamento financeiro e a ideia do planejamento financeiro, especialmente na questão que envolve direito financeiro, é tentar encontrar a melhor alocação possível, a alocação ótima dos recursos públicos que são escassos. Então, dentro desse cenário de escassez, em que não se pode desperdiçar um centavo do dinheiro público, que é o dinheiro de toda a sociedade, se busca um planejamento que seja muito eficiente. E eficiência no sentido em que a gente consegue encontrar a melhor alocação sem que outras pessoas sejam prejudicadas ou se tenha prejuízo com a destinação do recurso. Então, para fazer esse tipo de trabalho, nós estamos falando da administração pública, e a administração pública se pauta pelos 5 princípios elencados no artigo 37 da Constituição. E aí eu chamo de destaque e realço ali o princípio da eficiência. Tão pouco falado nas aulas de direito administrativo e nas matérias de direito público, mas que aqui ele encontra uma aplicação muito relevante, porque a gente precisa alocar de forma eficiente o recurso público de modo que ele consiga alcançar o maior número de pessoas, trazer a maior satisfação possível utilizando esse recurso que é limitado. Eu trouxe para vocês uma questão para reflexão e depois a gente no nosso encontro presencial eu vou retomar ela para que vocês me digam como vocês resolveram esse problema, esse dilema aqui enfrentado por um município de como utilizar o dinheiro público para o asfaltamento de uma via pública. E daí eu gostaria de ouvir um pouco vocês. E aí eu coloquei para vocês aqui as 4 formas de se utilizar o dinheiro público, em que esse é um diagrama criado, é célebre um vídeo, depois você pode assistir a fala do Milton Friedman, e ele explica essas 4 formas de alocação dos recursos. E aí a gente tem aqui a, a alocação do recurso em quem gasta e aonde você vai gastar. Se você gasta o seu dinheiro consigo mesmo, você vai economizar o máximo e buscar o maior valor na aplicação desse recurso. Se você vai gastar o dinheiro, você, você vai gastar o dinheiro com você, mas o dinheiro é de outro, você não economiza, você gasta busca o maior valor sem se preocupar com o custo, com o valor desse recurso. Agora, se você vai gastar o seu dinheiro com outra pessoa, você economiza bastante e não tem tanta preocupação com o valor. E aqui neste quadro é onde eu coloco o dilema da expressão dinheiro público. Aqui está o grande dilema. É gastar o dinheiro de outro por um administrador público que vai gastar com uma terceira pessoa. Então, o dinheiro não é do administrador, o dinheiro é o dinheiro da sociedade, e ele não vai gastar com ele vai gastar com uma terceira pessoa que ele não sabe quem é. É uma coletividade. Então, aqui está o maior problema, porque há um incentivo para se não economizar, e aí a gente vai ver uma explicação e uma demonstração óbvia. As licitações públicas, você comprar caneta numa loja, em uma compra privada, é muito mais barato do que comprar caneta em uma licitação pública. É só pegar os valores, é só fazer a comparação e a gente vai perceber como não é bem controlado e os gastos são muito mais caros.
e também como o dinheiro não vai ser gasto consigo mesmo, então não precisa ser de tanta qualidade. E aí a gente tem todas a problemática na alocação dos recursos públicos. Eu trouxe aqui a introdução do tema sobre public choice. É um tema importantíssimo, muito caro para a economia. E eu coloquei para vocês um vídeo explicativo discutindo, explicando para vocês o problema da escolha pública. Em síntese, o administrador público, ele, assim como nas empresas, se fala sobre o conflito agente principal, na administração pública não é diferente. Porque há uma série de incentivos para o administrador público, para o burocrata, alocar o recurso não da forma que seria mais eficiente, mas sim de acordo com os incentivos que estão postos na mesa. E aí a gente entende e consegue compreender uma série de problemas de má alocação de recursos na administração pública. Então, o planejamento financeiro fica com tem a atribuição de orientar, planejar de melhor forma a tomada de decisão. Então, essa é a função precípua do planejamento financeiro que a gente está vendo. E aqui eu coloco um quadro resumido e depois o link com as demais informações vocês podem obter no site do TCU. Mas basicamente foi um estudo elaborado pelo TCU para mostrar a quantidade de obras paradas e o investimento inicial previsto e o prejuízo que isso gerou. E o número de horas paradas e o valor alocado desperdiçado é assombroso. Então vejam só uma demonstração prática muito objetiva e atual da má alocação de recursos públicos. Então as razões para a má alocação e para a paralisação dessas obras estão apontadas no gráfico aí que eu coloco para vocês. E o laranja, que é a questão técnica, responde por 47%, quase metade dos casos de paralisação. Ou seja, ausência de planejamento, em suma. Então, o planejamento deve observar a legalidade administrativa, e a legalidade administrativa está prevista lá no artigo 3º da Lei de Licitações. Então, ali a gente encontra o fundamento para que ela seja observada. A deliberação e essa legalidade administrativa está associada com a ideia de deliberação que é por meio dos representantes do povo, e os representantes do povo tomam decisões de forma majoritária nos parlamentos, e por isso o respeito à decisão do povo e o poder que emana do povo deve ser essa obediência quase que intransigente da legalidade administrativa. E a legalidade ela vai se representar aqui no direito financeiro em algumas leis muito importantes. Elas estão no artigo 165 da Constituição, que é o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei de Orçamento Anual, ou LOA, certo? Eu coloquei ali para vocês uma definiçãozinha de cada uma dessas leis e que elas têm uma importância muito grande na hora de fazer o planejamento, porque é justamente nestes documentos, nesses instrumentos normativos, que a gente vai ter representado de forma prática a atividade de planejamento e organização do Estado e da sua atividade financeira. Esses conceitos vocês já tiveram acesso, espero que leiam com atenção, com calma, eu não vou ficar aqui reproduzindo a dicção do texto legal, elas estão lá exatamente previstas no texto da Constituição, nos dispositivos que eu elenco ali para vocês. E aí eu chamo a atenção, além dessas vedações que estão no artigo 167, que é muito importante que a gente atente para elas, são questões que caem nas provas, no exame de ordem e nos concursos públicos. Eu chamo a atenção aqui para as leis orçamentárias, e essa alteração que ocorreu em 2019 trouxe algumas modificações para chamadas emendas individuais impositivas. O que são as emendas? É o parlamentar
na hora de deliberar sobre o orçamento, ele insere uma emenda à lei do orçamento, tentando fazer uma dotação orçamentária para uma finalidade específica, uma emenda individual, uma emenda só daquele parlamentar. Acontecia que essas emendas elas eram aprovadas, o orçamento era aprovado com as emendas, mas quem executava era o poder executivo, que, dependendo do parlamentar que aprovou a emenda, dependendo da fidelidade dele ao programa de governo, ele acabava não sendo contemplado na prática, ou seja, ele ganhava a dotação orçamentária, o dinheiro deveria ir para a finalidade, mas acabava não acontecendo. O que essa emenda trouxe, a necessidade, a obrigatoriedade de execução desses valores alocados, previstos nas emendas parlamentares. Então, basicamente é isso. Agradeço a atenção de vocês e até o nosso próximo encontro.